Bem-vindos! Hoje o nosso mergulho vai ser em um sistema que, olha, é um dos mais incríveis do corpo humano. A engenharia por trás da nossa voz. A gente recebeu um material que é praticamente um mapa detalhado da laringe, essa caixinha que fica na nossa garganta, e que produz assim uma variedade impressionante de sons. Então, a ideia aqui é usar esse mapa para entender como essa máquina funciona de verdade. E o ponto de partida que o material traz já é bem curioso. A ideia de que a gente tem, na verdade, duas pregas vocais, e uma delas é chamada de falsa. Ok, vamos começar por aí. O que significa ter uma prega vocal falsa? Para que ela serve? Essa pergunta é o melhor começo possível, sabe? Porque ela nos força a olhar para a laringe de um jeito diferente. Não só como um instrumento, mas antes de tudo como um equipamento de sobrevivência. Antes de sair qualquer som, a função principal da laringe, e o material deixa isso bem claro, é ser uma guardiã. Ela fica bem naquela encruzilhada, sabe? Entre o que a gente come e o ar que a gente respira, logo abaixo da epiglote. E a epiglote funciona como uma portinha, uma escotilha de alta precisão. Quando a gente engole, a laringe inteira sobe um pouquinho e esse movimento faz a epiglote descer e fechar a traqueia. É um mecanismo para impedir que comida ou líquido vá para o pulmão. É um sistema de segurança perfeito e automático, né? A gente faz isso o dia todo sem nem pensar. A laringe sobe, a porta fecha e pronto, a comida vai para o lugar certo. O que me impressiona é a precisão disso. Um errinho ali, a coisa complica. Exatamente. E o material dá uma pista importante sobre essa precisão. Ele diferencia os músculos que fazem isso acontecer. Esse movimento de subir a laringe é feito pelos músculos que a gente chama de extrínsecos. Ah, os que ficam do lado de fora, ligando ela a outras coisas no pescoço. Isso. E o documento é bem enfático nisso. A função deles é só essa, é puramente mecânica, de proteção. Eles não têm, nenhuma função na produção de som. São tipo os seguranças na porta da festa. A banda que faz o som mesmo tá lá dentro. Certo. Seguranças do lado de fora, banda do lado de dentro. Boa analogia. É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade, então. A gente sai da função de proteção e entra na casa de shows. E isso me leva de volta para aquelas tais pregas vocais falsas, ou, como o material chama, pregas ventriculares. Se elas não são as estrelas do show, o que elas fazem? Ficam só olhando? Ficam olhando, mas são, digamos, assistentes de palco essenciais. O termo falsa é até um pouco injusto, sabe? A prega ventricular, que fica um pouco acima da prega vocal verdadeira, ela não vibra para produzir o som da nossa fala normal. Nisso, o termo falsa tá certo, mas ela tem outras funções. O material aponta, por exemplo, que ela tem glândulas que produzem muco. E esse muco é fundamental para lubrificar e proteger as pregas vocais verdadeiras, que ficam logo abaixo e que, sofrem um estresse mecânico gigantesco. Ah, entendi. Então elas são a equipe de manutenção? Mantém a máquina principal funcionando direitinho, sem atrito? Precisamente. E tem mais. Em algumas técnicas vocais muito específicas, como o canto gutural da Mongólia, por exemplo, os cantores aprendem a fazer as pregas ventriculares vibrarem junto com as verdadeiras. E o resultado é que eles são super grave, profundo, sabe? Quase como se tivessem duas frequências soando ao mesmo tempo. Então, de falsas, elas não têm nada. São mais um recurso secreto, um efeito especial. Isso muda completamente a perspectiva. Não é uma peça sobrando, é um ator coadjuvante com um papel bem específico. Ok, então vamos para as estrelas do show, as pregas vocais verdadeiras. O material diz que a vibração delas é a fonte do som. Mas como essa vibração vira essa variedade toda de tons que a gente tem? Como a gente vai de um sussurro a um grito, ou de um tom grave para um agudo? Aquela analogia da corda de violão, ela funciona mesmo? A analogia do violão é ótima, de verdade. Mas ela só vai até certo ponto. Ela é perfeita para explicar a questão do tom, do pitch. O material descreve assim: o ar vem dos pulmões, passa pela glote, que é aquele espacinho entre as pregas, e faz elas vibrarem.
O tom da voz é controlado principalmente pela tensão. Então, assim como você estica a corda do violão para a nota ficar mais aguda, tensionar as pregas vocais aumenta a frequência da vibração e o tom sobe. Tem um músculo específico para isso, o cricotireoide. O documento quase chama ele de o grande afinador da voz. Ele estica as pregas vocais igual a gente gira uma tarraxa para afinar o violão. Entendi. A parte do tom com o violão fechou. Mas a analogia quebra um pouco quando a gente pensa em volume, né? No violão eu posso tocar a corda mais fraco ou mais forte. Como a voz faz isso? Como a gente controla o volume sem necessariamente mudar a nota? Não dá para bater mais forte nas pregas vocais. Ótima pergunta. É aí que a simplicidade da analogia acaba. O controle de volume ou de intensidade na voz é uma mistura de duas coisas: pressão de ar e adução. Primeiro, a pressão. Quanto mais ar você empurra dos pulmões, maior a amplitude da vibração. Ou seja, som mais alto, é simples. Segundo, e que é mais sutil, é a adução, que é basicamente o quão firme as pregas vocais se fecham entre uma vibração e outra. E isso é controlado por outros músculos, os intrínsecos. Uma adução firme, bem fechadinha, cria um som mais potente, mais focado. Já uma adução mais frouxa, que deixa o ar escapar, produz aquele som mais soproso, tipo um sussurro. Ah, então é uma dança complexa. É a tensão das cordas definindo a nota e a pressão do ar vindo de baixo definindo o volume. E tudo isso é controlado por grupinhos diferentes de músculos minúsculos. O material fala desses músculos intrínsecos, das cartilagens. É esse conjunto que faz esse ajuste fino todo? Exatamente. Pensa que é um painel de controle com vários botões. O cricotireoide é o seu botão de tom. Outros músculos, como os interaritenoides, são o seu botão de adução, que controla a textura da voz, de soprosa a firme. E o seu diafragma e os músculos intercostais controlam o botão de volume pelo fluxo de ar. A técnica de um cantor profissional é exatamente isso: conseguir mexer em cada um desses botões de forma independente. Aumentar o volume sem mudar a nota, por exemplo. É uma coordenação motora absurda. Isso é incrível. A gente pensa na voz como algo que simplesmente sai, né? Mas por trás tem toda essa engenharia biomecânica de altíssima precisão. O que me leva a outra pergunta. Se o mecanismo básico é o mesmo para todo mundo, o que faz cada voz ser tão única? Porque a gente reconhece a voz de alguém no telefone só com um alô. A fonte da vibração é a mesma. O que acontece depois? Essa é a etapa final, a que transforma o som bruto em identidade. O material explica que o som que sai direto das pregas vocais vibrando é, na verdade, bem esquisito. Parece um zumbido de abelha, sabe? É só matéria-prima. O que transforma isso na voz que a gente ouve é a ressonância. Esse som viaja da laringe para cima e passa por uma série de cavidades: a faringe, a boca e a cavidade nasal. Então essas cavidades são como a caixa de madeira do violão, que pega a vibração da corda e transforma naquele som encorpado que a gente conhece? Exatamente essa função. Se a gente conectar tudo, é essa ressonância que dá a cor, o timbre, a textura única de cada voz. O formato e o tamanho dessas suas cavidades da sua garganta, da sua boca, do seu nariz, são tão únicos quanto as suas impressões digitais. Essas estruturas funcionam como filtros. Elas naturalmente amplificam algumas frequências e diminuem outras. É por isso que duas pessoas cantando a mesmíssima nota com a mesma intensidade ainda vão soar completamente diferentes. Os filtros de cada um estão esculpindo o som de um jeito único. Isso explica porque, quando a gente está resfriado, com o nariz entupido, a nossa voz muda tanto. É porque eu fechei uma das minhas caixas de ressonância. Perfeita observação. Ao bloquear a cavidade nasal, você tira a ressonância nasal da equação. Sons que dependem dela, como o M e o N, ficam quase impossíveis de fazer direito. O M vira B, o N vira D. E, além disso, você muda todo o equilíbrio de harmônicos da voz, o que muda o timbre geral. A voz fica mais abafada, fanha. Isso mostra, na prática, o quanto cada pedacinho desse caminho é crucial para formar o som final. A voz não é só a laringe, é todo o trajeto que o som faz. É impressionante a quantidade de detalhes, né?
A complexidade de um sistema tão pequeno, entender cada parte, cada músculo, cada ligamento, a interação de tudo isso, é um estudo muito profundo. Exatamente. E para os estudantes da área da saúde que precisam dominar essa anatomia, essa fisiologia, seja em fono, em medicina, então um método de estudo que organiza isso de um jeito claro e que permite praticar é fundamental. Não é um conhecimento que se pega no ar. Falando em método claro e fundamental, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa preparação é crucial, porque a aplicação desse conhecimento é o que realmente importa no final do dia. A capacidade de diagnosticar, de tratar, de reabilitar as disfunções desse sistema tão delicado. Tudo isso depende de ter uma base muito sólida de como ele funciona. Sem dúvida. Então, vamos só recapitular rapidinho o que a gente viu hoje com base no material. Primeiro, a gente desvendou o papel duplo da laringe. Antes de tudo, ela é uma guardiã das nossas vias aéreas. Só depois, ela é uma produtora de som. Isso. Depois, a gente fez justiça às pregas vocais falsas, né? Entendendo que elas são essenciais para a lubrificação e até para algumas técnicas vocais bem específicas. Depois, aprofundamos na analogia do violão. Vimos que o tom da voz é uma dança delicada entre a tensão das pregas, o fluxo de ar dos pulmões, que controla o volume, e o ajuste fino da adução, que dá a textura. E, por fim, entendemos que a nossa identidade vocal, a nossa assinatura, não nasce na vibração. Ela é esculpida depois, nas cavidades de ressonância da faringe, da boca e do nariz. Elas funcionam como o nosso equalizador pessoal. Então, o que tudo isso significa? O material nos mostrou a complexidade da produção da voz. E isso me deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. A gente falou da mecânica, da engenharia, mas o que essa complexidade toda nos diz sobre a evolução da comunicação humana? Pensa só, como é que um sistema que evoluiu primariamente para a gente não engasgar, foi reaproveitado e refinado a ponto de virar a base para a poesia, para a ópera e para algo tão simples e poderoso como dizer eu te amo? É algo para se pensar.